Vou explicar para vocês hoje um pouquinho sobre a questão do transporte, dos trens aqui no Reino Unido. A gente vive um momento de greves, são 3 dias de paralisações programadas, mas afinal há muitas queixas também sobre o serviço. É isso que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona e por que o serviço não pode ser comparado a outros países europeus. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo. Eu sou a jornalista Fernanda Zaffari, estou sempre trazendo informações aqui direto de Londres, do Reino Unido e também com pitadas do que acontece aí na Europa. É o seguinte, 3 dias de paralisações, caos aí no transporte no Reino Unido. Alguns dos sindicatos, são diversos sindicatos para diferentes categorias, se mobilizaram para essas greves. Na terça-feira, melhor dizendo, houve greve também no metrô de Londres, deu essa coincidência aí, claro, a confusão foi maior, mas ainda para os trens são 2 dias de paralisações, na quinta e no sábado. Só para ver o tamanho da bronca, é uma época de muitos eventos aqui no Reino Unido, a gente entrou no verão, então são grandes, o calendário é lotado. Você tem um dos principais festivais europeus de música, que é o Glastonbury, que tem os shows, as pessoas já começaram a chegar, os portões foram abertos na quarta-feira e tem shows a partir de sexta-feira. As pessoas têm que se deslocar essa região de Somerset. Também você tem só em Londres, para ter uma ideia, na sexta o show do Elton John, no sábado dos Rolling Stones. Só estou citando 2, entre muitos eventos, temporadas de corridas de cavalo, também automobilismo, diversas feiras de jardinagem, de alimentação, é uma movimentação grande em cidades. Imagina aí o distúrbio que está causando para esses deslocamentos. Mas falando do sistema de transporte, o que acontece? Essas categorias, claro, estão pedindo equiparação com os índices de inflação, ainda mais que nessa quarta-feira foi divulgado o índice de 9,1% de inflação, o que se esperava assustadoramente, se falava, parecia longe esses 10%, que chegaríamos aos 10%, já se fala em 11%, maior. Ainda esses 9% é o maior índice nos últimos 40 anos e sim uma recessão. É claro que também se reflete uma crise mundial, mas no Reino Unido, se for comparado aos outros países europeus, vem sim tendo índices mais altos. E o que é o problema aqui no transporte, né? A gente está falando, você tem mudanças de comportamento do consumidor depois da pandemia, porque o movimento, a venda de tickets nunca mais ficou a mesma, não voltou ao 100% ocupação, porque o estilo de vida das pessoas de trabalho mudou, o que se pensava que de repente seria por um período, parece que veio para ficar, ou até esse sistema híbrido, que algumas pessoas trabalham alguns dias no seu local de trabalho e outros aonde querem, ou da sua casa ou da sua cidade de origem. Também você tem a questão de aumento de energia, de combustíveis, o custo de vida subiu e você tem mudanças nesse mercado, né? Vou dar só um exemplo, a mudança de tecnologia, que não haverá mais bilheteria com pessoas atendendo para venda de tickets e sim tudo automatizado. Então há uma redução também nesse número de funcionários. Essa é uma parte, né, das reivindicações, mas uma parte das queixas que os consumidores reclamam é que o serviço aqui realmente não pode ser comparado a outros serviços em países europeus. Vou citar 3 pelo menos: Alemanha, França e Espanha. Aqui o serviço não é tão bom, a qualidade não se compara e os preços são mais altos. Os trens eram nacionais aqui, né? O governo administrava, isso foi privatizado e foi nessa privatização que infelizmente não se mostrou bem feita ou não tem os resultados esperados. E por isso até uma das promessas de campanha de Boris Johnson era renacionalizar os trens. Só que agora, veja só que sinuca aí ele ficou, porque houve todos esses gastos de auxílios durante a pandemia. Você tem esse aumento de custo de vida, você tem uma recessão aí, ou índices de inflação, como eu disse, em números históricos. O governo não tem tanto dinheiro mais, né? Haja dinheiro para ficar estendendo aí, alcançando para todo mundo. Assumir essa bronca de
bancar a renacionalização, acho que ele não tem negado veemente, mas é algo que parece inimaginável a pelo menos curto ou médio prazo, porque o sistema precisaria também de muitos investimentos. E há uma questão interessante: quando essa privatização foi feita, algumas das empresas, claro, foi dividido esses lotes para as concessões, há quem cuide só dos trens, dos trilhos, manutenção, e uma empresa assumiu um dos blocos de linhas e com diversas outras empresas como nesse guarda-chuva. Nessas empresas, há empresas estatais de outros países que ganharam as concessões aqui, como no caso de empresas francesas, holandesas e também alemãs. E aí é uma grande queixa, porque aqui eles faturam e o que muitos reclamam é que eles estariam subsidiando com os valores, com os índices, com a quantia que eles arrecadam aqui, subsidiando o transporte lá nos seus países de origem. Como eu disse, é algo complexo aí, e por isso um problema complexo de uma solução mais complexa ainda. Esse clamor por uma renacionalização com a situação atual e as contas do governo parece, como eu disse, não muito próximo de acontecer. Uma pesquisa recente mostrou desse Instituto YouGov que pelo menos 56% das pessoas apoiariam o serviço voltar a ser nacionalizado, acabar essas concessões. O governo teve que ir lá no meio, alguns anos, assumir algumas das linhas, e isso faz parte, melhorar essa rede de transporte, faz parte do que o Boris Johnson chamou de leveling up, né? De subir aí, de nivelar os serviços, né, no país, porque você tem na região de Londres ou aqui mais ao sul da Inglaterra serviços de uma qualidade e que há muitas reclamações no norte da Inglaterra, por exemplo. Já houve anúncios de cancelamentos de ampliações de linhas, então essa é só uma das cobranças que este governo está sob forte pressão. Bom, se você quiser saber mais algum assunto, entender mais um pouquinho do que está acontecendo aqui nesta ilha, ou no Reino Unido, me manda sua sugestão também. Não se esquece, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem você acha que tem interesse de saber dos assuntos que estão rolando por aqui. Fernanda Zaffari, direto de Londres.